Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas e amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho. Votos de muita paz. Tivemos uma atividade abençoada há algumas horas, desde as 16 horas, que o nosso irmão Severino nos fez uma análise muito ao alcance da nossa mente a respeito da Bíblia, as suas traduções e os seus tradutores. Ainda estamos embalados pela doce voz do nosso confrade e venerando amigo. Temos material para meditar, reflexionar demoradamente a respeito dos textos que nos foram oferecidos. Desses, passamos a ter uma ideia daquele outro que constitui essa obra gigantesca das mais famosas do mundo, que é a Bíblia, a respeito da história e do povo hebreu, desde os primórdios até os lamentáveis e dolorosos dias de hoje. O nosso irmão apresentou-nos quanto é difícil, às vezes, transladar de um idioma complexo como o hebraico para uma língua neolatina o seu conteúdo, pela dificuldade de expressões correspondentes, porque nem todas as línguas, como sabemos, têm os mesmos vocábulos. Então, desejamos agradecer publicamente ao nosso querido irmão, que veio espontaneamente atender a um pedido nosso de confabular a respeito do Velho Testamento, das suas implicações históricas e doutrinárias a respeito do Espiritismo. Quando ele comentava que a tradição protestante, católica, começava a dizer, nos primórdios do surgimento do Espiritismo, que a Bíblia condenava o Espiritismo. Eu achei interessante essa reflexão que muitos religiosos, também a mim, me fizeram. E apesar de apresentar argumentos históricos e éticos, desafiando a que nos apresentassem o texto na Bíblia em que havia qualquer reprimenda à comunicação dos Espíritos desde Moisés até este momento histórico. E um dia, conversando com uma dessas pessoas irredutíveis por causa da ignorância, eu encerrei o diálogo com uma frase que eu esperei que ele pudesse decodificar. Quando eu já não queria raciocinar, porque a pessoa tinha argumentos irracionais, eu disse: mas, meu amigo, a Bíblia não podia analisar e não podia negar aquilo que surgiu mais de 3.000 anos, quando foi elaborada, quando, um pouco antes, Moisés apresentou os textos notáveis da Torá. Porque o Espiritismo é de 1857 e a Bíblia
já tem mais de 5.000 anos. O judaísmo agora, na semana passada, celebrou o seu ano novo e estamos na casa dos 5.000. Então a pessoa me olhou e disse, mas por que ela não condena? Porque não existia. Só se condena uma coisa que existe e que fere a dignidade, o bem, os postulados éticos de outrem. E nesse tempo não havia sequer a palavra, porque a palavra foi criada por Allan Kardec. O texto é o seguinte: para ideias novas, palavras novas. Mas é óbvio, já temos a palavra espiritualismo. Toda e qualquer doutrina religiosa é espiritualista, porque crê na imortalidade do espírito. Mas como esta doutrina nova vai além da imortalidade, porque fala da reencarnação, que outras não aceitam, falam da comunicabilidade dos espíritos, que também não recebe apoio de várias correntes religiosas, não apenas cristãs, cada uma delas, fala a respeito da pluralidade dos mundos habitados. E outras doutrinas não abordam sequer a existência desses mundos, embora esteja aí a astronomia quântica para mostrar o nosso universo com aproximadamente 6 de galáxias cantando as glórias da criação. Então, Allan Kardec propôs a palavra espiritismo. Foi ele quem criou, por volta de 1857. Ele criou e definiu. O espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo espiritual. Portanto, a palavra nasceu há menos de 150 anos. Como poderia a Bíblia condenar esse nascimento? Portanto, você vê que não é uma condenação ao espiritismo. Moisés condenou as comunicações dos espíritos, é certo, mas ele condenou porque acontece. Ninguém condena uma coisa que não existe. Só se condena o abuso do uso. Desta forma, ele condenou como nós condenamos. Porque no deserto, o povo não tinha o que fazer. Enquanto ele, na montanha, dialogava com Deus, na planície do deserto, aqueles que estiveram no Egito durante 400 anos de escravidão e que não conheciam, senão a sua crença, muito mal, porque eles eram escravos, e as crenças egípcias. Então, começaram a sentir falta da adoração, dos cultos, das tendências, não do conteúdo moral. Porque muitos de nós, de qualquer religião, mesmo no orar, nós fazemos com um tal automatismo que a nossa prece não sai das nossas palavras. Quantas vezes eu me perco repetindo o Pai Nosso, porque ele está tão de memória, tão memorizado, tão trimemorizado, que eu vou de olhos fechados, Pai Nosso, seja santificado. Ai, meu Deus, onde é que eu parei? Pai Nosso, seja santificado. Falta aquela unção. E quando fordes orar, dizei, Pai Nosso,
que Deus é o Pai de todos nós. É o Pai do meu amigo, mas é também o Pai do meu inimigo. Que estás nos céus. Mas então os céus, esse lugar esplendoroso, ele está lá, e aqui na terra não está, porque não diz nada. Ou o reino dos céus está aqui na terra mesmo? Será que existe um reino específico ali? É o reino dos céus. E só vai para lá quem é bom, quem é justo, quem é nobre. Muito bem. E aqueles que nasceram antes do cristianismo? Porque Jesus tem 2000 anitos. Se nós nos lembrarmos de uma das obras da Índia, o Bhagavad Gita, tem 7000 anos. Se nos lembrarmos do diálogo de Krishna e seu discípulo, ficamos emocionados pela beleza poética e também pela grandeza do conteúdo. Quando Krishna diz que existem para a criatura humana aquela raça terrível e aquela outra gentil, os Pandavas. Os Pandavas são poucos e os outros são muitos. Então é necessário que os Pandavas matem os urdos. E então o discípulo diz, mas como? Os Pandavas são poucos, os urdos são muitos, e eles hão de morrer, porque são perniciosos, sim. Então tu tens que escolher na tua vida o comportamento Pandava, o bem, a solidariedade, a renúncia. Os Pandavas são as virtudes, os urdos são os vícios. São primos entre si. O vício decorre da virtude mal praticada. Então, apenas este poema que todo indiano, desde o berço, aprendia no passado. Agora, são mais de 200 religiões numa Índia que fala 200 dialetos e 10 idiomas, dentre os quais o sânscrito, que é a língua dos anjos. Então nós temos que alargar o pensamento. Jesus é um marco histórico e vamos recorrer a algum cristão. Ernesto Renan, que escreveu a vida de Jesus em 3 tomos, era ateu. Não acreditava em Deus, nem na religião, nenhuma religião. A sua inteligência de poliglota, de mestre de grego da Universidade de La Sorbonne, deu-lhe crédito para escrever sobre Jesus. E eis algumas das suas palavras desse livro, recomendado, aliás, por Allan Kardec, conforme se encontra na Revista Espírita, em 2 volumes diferentes. Disse Allan Kardec, Jesus é um homem incomparável. Essa frase abalou a cultura francesa em pleno século XIX, porque a cultura francesa e a história católica dizia que Jesus é divino. E Ernesto Renan disse que ele é humano. Ele era um homem, como um homem qualquer, só que qualquer homem não era igual a ele. Os judeus diziam, quem é este homem? Fala como ninguém fala, e ninguém consegue penetrar no seu conhecimento falando como ele fala. Não teve nenhum curso, e, no entanto,
a sua mensagem foi a mais lida e é, até hoje, na humanidade, com todas as imperfeições. E diz Ernesto Renan o que provocou um grande problema na universidade. No dia 12 de janeiro de 1862, o Collège de France fez a sua aula inaugural nas universidades. A aula inaugural é aquele momento culminante da cultura. E Ernesto Renan, que era o maior cultuador da arte de bem falar e escrever, jornalista, escritor, poeta, orador, foi convidado para fazer a aula inaugural. E, naturalmente, metade da Europa intelectual viajou a Paris para ouvir o discurso de Ernesto Renan. E ele começa ipsis verbis. Jesus é um homem admirável. Ninguém a ele se compara. Ele é tão grande, que não coube na história universal. Dividiu a história. A partir do seu nascimento, a história começou a narrar os fatos antes e depois dele. Não houve na história ninguém do tamanho desse homem, que viveu menos de 33 anos, entre 32 e 33, com as mudanças de calendário. Então, Jesus é insubstituível. E, com isto, Ernesto Renan deu um golpe de teologia na teologia, porque a teologia católica, como a protestante, sempre dizia que Jesus, esse Filho de Deus, era também Deus. E então nós temos um problema de ética, porque, dando largas ao pensamento indiano da divindade, apresentar-se sob 3 formas diferentes, eles criaram a Santíssima Trindade, que, para nos dar uma ideia, na vida de Santo Agostinho, no século IV, há uma cena em que o grande orador e um dos maiores teólogos, ele praticamente fez a teologia da igreja, conta a seguinte historieta, que um homem vivia tão preocupado com a Santíssima Trindade, porque ele não conseguia compreender: Deus é Pai e é Filho, e é também o Espírito Santo. E Maria é virgem, ao fazer nascer um ser transcendente. E então ele vivia preocupado, e estava na praia, e de repente ele viu uma criança fazer um buraquinho na praia com o próprio dedo, ir ao mar, pegar uma porção de água e derramar no buraquinho. Então, aquele sacerdote, vendo a criança vai e volta, ficou curioso e perguntou: "Que fazes?" A criança, que era um anjo, respondeu: "Eu estou colocando toda a água do oceano neste buraco." Aí ele diz: "Mas tu vês? É um absurdo. Como pode este buraco diminuto receber toda a água do oceano?" A criança disse: "É mais fácil o oceano todo entrar nesse buraco do que você entender o milagre da Santíssima Trindade." Quer dizer, haja buraco. Não é? Então, ele próprio, Santo Agostinho, duvidou
da Santíssima Trindade, criada por interesses políticos. Porque se Jesus era Deus, esmagava aquele Deus tradicional de Moisés. Era uma briga entre cristianismo e judaísmo. Se Jesus era o Espírito Santo, simbolizado na pomba da paz, estava também unido todas as facções universais. Mas bastava que se lessem alguns versículos da Bíblia para ver que Deus é único e que Jesus é o Filho de Deus. Eu e o Pai somos uno, não é? Tradicionalmente, ao enumerarmos quaisquer coisas, começamos com 1, 2, 3, a unidade. Mas isso é português, porque em espanhol é uno. Então se pode usar com licença verbal e licença fraseológica o uno como se fosse um. Mas, em verdade, uno também é unido. Fulano e Beltrano são uno, estão unidos. Mas não querem dizer que são uma mesma pessoa. É diferente. E aí vão as conjecturas muito felizes que o nosso orador da tarde nos apresentou, com expressões até cômicas, e algumas até muito pesadas, que ele naturalmente emitiu ou omitiu. Então nós vamos ver que ao surgir do Espiritismo, começou-se a dizer que a Bíblia proibia. Havia, ao tempo de Moisés, 2 irmãos. E um dia foram queixar a Moisés que aqueles 2 irmãos se comunicavam com os mortos, que a questão era morto e vivo. Aí Moisés disse, quem dera, se todos pudessem profetizar como eles. E então desarmou. A questão da comunicabilidade dos chamados mortos é nada mais, nada menos do que a comunicação dos vivos com os mortos. Na matéria, a nossa lucidez plena está adormecida, está em estado de germe. Quando nos libertamos do corpo, é que a memória se desanuvia do cérebro e nós ampliamos o nosso conhecimento. Quantas vezes, no sonho, que Allan Kardec explica ter 2 causas básicas, também a psicanálise. O sonho premonitório, o sonho mediúnico, o espírito se desloca do corpo e entra numa outra vibração, numa outra faixa. Porque se nós examinarmos a vida na Terra como onda, como vibração, quando, por exemplo, na minha imensa ignorância, alguém me disse que a luz era matéria, eu tomei um choque, porque eu havia aprendido na física de Newton que a luz era etérea, mas a física quântica provou que a luz é feita de ondas e de vibrações. As vibrações são átomos. Existem átomos que condensam a luz, é matéria. E, ao mesmo tempo, quando é apenas luz, é energia. Então, o mundo mudou completamente. E a doutrina espírita antecipou. Também o que muito me fez bem foi no dia em que eu já havia lido o Livro dos Espíritos inúmeras vezes, e Allan Kardec perguntou, o que é o espírito? É a energia pensante. Então, há diversos tipos de energia. A elétrica e
centenas, e é a energia que pensa. Porque a energia do movimento não pensa. Ela é estática. Ela vai aonde vão os movimentos. Mas o pensamento não é estático. Quantas vezes nós estamos assim? Onde está? Aonde está o meu pensamento? Quantas vezes? Aqui tem uma frase que eu acho bonita, mas não concordo. O silêncio é uma prece. O silêncio é falta de zoada. Prece? Meu Deus, é a hora pior para muita gente, é quando está assim quietinho, a cabeça está a 320 por hora. Não é? Agora, o ideal seria que esse silêncio fosse abençoado pelas reflexões positivas, pelos ideais. Então, nós colocamos esta frase pelo repetir-se. Em todas as igrejas, todas as religiões, tem sempre essa do silêncio, uma prece. Faça silêncio. Eu nunca vi um criminoso fazer fanfarra dos seus crimes. Ele fica rindo caladinho e elaborando. Daí, a medicina psicológica dizer que o criminoso sempre volta ao local do crime. E é graças a essa observação que a gente percebe quem é o infrator. Se eu cometo um crime, de vez em quando eu venho dar uma olhadinha para ver como é que vai tudo. O criminoso faz cartas anônimas, porque ele tem prazer de que ninguém sabe. E o grande perigo é que ele sabe que o bandido é ele. E ele termina se denunciando, porque não aguenta ficar calado. Daí, o Espiritismo consegue fascinar-nos. E isso se deu comigo pela 1000ª vez, quando eu li a teoria de Darwin, A Origem da Vida. Ele publicou a tese em 1859. A evolução, os fatores biológicos da hereditariedade e os fatores do comportamento, a convivência. E eu fui lendo, admirado, e dizia, mas quem copiou? Kardec copiou Darwin ou Darwin copiou Kardec? Era de dizer que foi Darwin que copiou Kardec, porque Kardec publicou isto, com outras palavras, em 1857. E ele, Darwin, que há mais de 10 anos vinha fazendo essa pesquisa, publicou em 59. Portanto, o Espiritismo revelou a origem, abordando que a linguagem bíblica é uma proposta teórica para dar uma ideia, que ele traduz muito bem no livro A Gênese, quando ele fala dos 7 dias, e que, afinal de contas, são períodos, as diversas eras, porque a palavra era mais ou menos correspondente. E então eu fiquei tão feliz, que aí eu fui ler várias vezes a tal da teoria, e acreditei, terminei cedendo. Mas, recentemente, quando os órgãos da ciência do Museu Britânico publicaram que o primeiro ser humano foi a mulher preta da África, aquela jovem, foi o primeiro ser humano. Eu disse assim, mas que pretinha, hein? Ela sozinha ali na África, saiu do coração da África a pé, foi andando e foi para a Escandinávia. E era pretinha, ficou branquinha. Depois desceu outra vez para as terras ardentes, para o Egito, a Mesopotâmia, particularmente Babilônia, Nínive, a Síria, Pérsia, que completou 5.000 anos no tempo do Shah Pahlavi.
Então eu vi que a ciência estava atrás da revelação. Aquela hipótese era como o Pithecanthropus erectus, o ser quase humano, ficou bípede na ponta dos pés, porque ele se apoiava muito na cauda, o macaco da raça Grimaldi, e então aparece o primeiro ser em transição. Não foi assim, uma negrinha bonita, com cabelo espichado, cabelo assanhado, não. Quase sem cabelo. O cabelo veio depois, foi chegando devagar, rebelde até hoje. Se a pessoa tem lisa, encaracola. Se tem encaracolado, lisa. Se lisa e relisa, não sei o quê, cai o cabelo. Então, é uma prova, esse amigo nosso, mas chegou devagar. Eu tenho um amigo que seu anseio era ser pai. E várias vezes tentou com grande insucesso. Na terceira gestação, teve uma gestação de risco, sua esposa, e ficou deitada 7 meses para não perder a criança, porque ela já havia perdido uma trompa. E o médico que a atendeu disse que aquela criança não ia adiante. O notável médico que nós tivemos aqui na Bahia, o cientista, e os espíritos disseram que a criança ia nascer. Mas aí nasceu a criança. E 2 dias depois, o meu amigo feliz me contava da criança. E começou a chorar. Eu atribuí que era de felicidade. Eu disse assim, de felicidade tem que ser. Ele disse, mas como? Você está chorando por causa da sua filhinha. Mas não é por isso não, Divaldo. É porque ela ainda não tem cabelo. Quase que eu mando internar meu amigo. A criança tinha 2 dias e ele queria que ela fosse Rapunzel, que jogasse as tranças. Os cabelos são um pouquinho atrapalhados, né? Porque ele muda de cor, tem fantasia. Ele, quando eu completei 28 anos, eu descobri, na minha vasta cabeleira de mulato, eu descobri um fio branco, que era diferente. Mas eu achei aquilo o máximo. Cheguei a abrir para que ele brilhasse. Tempos depois eu tinha uma mancha aqui, como o couro das vacas, aquela mancha branca. Eu me olhava e dizia assim, mas que coisa horrível. Esta borra, era uma borra branca, só ali. Eu, então, estava com 32 anos e fui visitar Chico Xavier. E Chico, para mim, era uma espécie de mentor amigo. E eu ia com a criança ver o seu mentor. Eu tomava banho, para que ele dissesse, está limpo, penteava o cabelo, ajeitava, fazia de tudo para ele me achar bem. E ele achava, porque ele era uma graça. E quando eu cheguei, ele disse assim, Divaldo, a manchinha está crescendo, não é? Era meu ponto vulnerável. Eu disse, infelizmente. E no dia seguinte eu fui cortar o cabelo em Uberaba. Eu tinha um barbeiro lá para ficar bonitinho perto do Chico. Então sentei e ele me disse assim, seu Divaldo, lançaram agora um produto que o cabelo fica cinzento, o senhor já sabe? Eu disse, não, fica cinzento. Ele disse, deve ficar horrível. Não, fica assim branco, cinzento, fica lindo. E assim na sua pele, naquele tempo eu tinha pele, hoje eu tenho pelanca. Na sua pele, dá um bom contraste. Eu digo, se a gente não gostar, lava. Não me diga. Vamos fazer a experiência? E eu disse assim, quando o Chico me ver amanhã, com o cabelo dos 20 anos, ele vai ficar assustado. Aí o meu cabeleireiro caprichou. Eu olhava, e quando ele deu a última lavada, ele disse, que tal? Eu olhei, a borra não tinha mais. Eu digo, o que é que você fez? Colori.
e botei ao natural, de forma que eu nunca pintei o cabelo. Eu restituí ao natural. Muito bem. Aí eu fui, no dia seguinte eu fui, era o dia que nós tínhamos palestra no Abacateiro. Todos nós, as quase 500 pessoas, espalhadas no Abacateiro, lendo o Evangelho, e eu louco para ele dizer alguma coisa. Ele me chamou, eu sentei ao lado, ele pegou o Evangelho, botou assim: Edivaldo, está rejuvenescido, hein? E eu também com outro Evangelho: você gostou, Chico? Ai, está ótimo, meu filho. Não deixe mais de botar esta cor. Que cor é essa? Eu digo: eu não sei não, eu acho que é cinza. Era uma cor espiritual. Bom, e vai. E então, aconteceu uma tragédia. Começou a chover. Com tanto dia para chover em Uberaba, choveu no dia que eu cheguei. Bom, mas eu estava assim com o Evangelho, porque Jesus disse, não sei o quê. Aí eu vi aquela borra no livro. Olhei isso. Continuei. Outra borra. Aí eu senti aquela coisa fria. Eu disse: o que será? E como que não quer nada com toda a gente linda? Quando eu olhei, era a borra naquele tempo dissolvia. Quem se atrevia a pintar tinha que ter o vidrinho para depois preencher os claros. Mas depois eu estava em Miami e eu fiquei com vergonha naquele tempo. Homem pintar o cabelo, que horror! Mas já estava pintado, o que é que eu ia fazer? Aí eu cheguei e a moça disse assim: oh, well, how, e tal. E ela então perguntou assim: you like it? Eu digo: like. Mas foi uma coisa. E ela então cortou, e eu também tinha implicância. Mulher cortar cabelo de homem não dava. Pois as infelizes são muito melhores do que os barbeiros masculinos, porque elas retocam aqui, puxam um fio ali, e o outro que saiu do lugar, e então ela disse assim: what color? E aí falou uma opção de coisa. Por que eles têm que falar depressa? Devia falar devagar, porque nem todo mundo sabe. Eu não sei a língua deles, mas faço uma força e rio, digo assim: oh, yes. Deixo a dúvida. E alguns perguntam: você fala? Eu digo: falar mesmo? Não, mas eu entendo. É só entender, eu traduzo o que vem na cabeça, eu digo o que é. Ninguém sabe, ninguém viu. Aí eu fiquei profissional, porque aí eu botei e encontrei um que não desmancha. Ele espera o fio crescer. Não sei porque que o fio tem que crescer. Já está aí, devia ficar aí calmo, né? Mas ele cresce. Quando eu vejo aquela manchinha branca, a gente vai ficando girafa, não é? Branco. Aquela coisinha assim, bem branca, horrível. Aquela borra branca, e a outra borra preta, e a outra borra branca. Eu digo: meu Deus. Por fim, acostumei. Mas muito bem. Então, a moça de Miami diz assim: oh, this is wonderful. Eu aí olhei. Era uma fórmula que ela me deu e que eu uso. Então, eu tenho amigos que me disseram: Edivaldo, eu sou capaz de comprar a fórmula por R$100, 100 mil reais. Eu digo: never. A minha tinta, a de Silvio Santos e a do presidente Sarney, são 3 enigmas da psiquiatria. Nós não revelamos a ninguém. Pois bem, certo dia, eu estava em Cascavel, na televisão. E aí alguém me fez uma pergunta qualquer e disse: mas Edivaldo, você tem 70 anos e o seu cabelo é preto, por quê? Eu também não sei. Porque o povo é muito mal educado. O que é que isso quer? Quando eu vejo que ele está ficando branco, eu me concentro e ele com medo escurece. Ai, pronto, ficar tudo em paz. Ah, é? Mas isso, qualquer pessoa de bom senso perceberia que era um tom de brincadeira. Quando eu terminei, estava um senhor na porta da televisão. Seu Edivaldo, eu vim conferir seu cabelo.
Eu digo, e a palestra não valeu nada? 1 hora de pergunta e resposta, perguntas ciladas para a gente cair. Você não admirou? Não. Admirei a sua coragem. Eu disse, qual coragem? De pintar o cabelo. Eu digo, eu não pinto. Eu restituo a cor do cabelo. Não é lindo? Ele, e qual é o produto que o senhor usa? Eu digo, você não veio por amor a mim, foi a meu cabelo, e eu não vou lhe dizer. Então não disse. Passa o tempo, e o tempo é um grande missionário. Eu fui ser entrevistado por Jô Soares. E Jô, aqui para nós, era filho de Satanás. Eu digo, ele vai bater no meu cabelo. É mesmo que eu estava vendo aquele gordinho. Mas se ele bater no meu cabelo, eu vou dar um chute na perna dele ali por debaixo da mesa, que ele vai ver. Mas não, ele estava nesse dia muito deprimido. E foi ótimo, porque ele deprimido fez perguntas maravilhosas. Eu respondi tudo. Quando terminamos, ele disse assim, Nivaldo, vocês espíritas não são vaidosos, são? Eu digo, absolutamente não. Ele disse, e seu cabelo? Ele, pelo leite de sua mãe, não se interesse por isso não. Mas foi depois do programa. Fui salvo pelo gol. Eu disse assim, a você, Ju, eu vou dizer, porque você pode ser muita sociedade, né? A maioria das pessoas no Brasil dorme com você. Aí eu dei o nome do xarope. Tem a gente que vai usar esse xarope, mas de público eu não posso dizer porque tem direitos autorais. Então, aquele homem incomparável me fascinou, porque ele disse, importa o que você é perante a vida, e trouxe a certeza da imortalidade da alma. No momento em que minha mãe estava morrendo, eu pedi ao médico para desligar os aparelhos, porque ela já tinha tido morte cerebral, e o médico diz, olha, de alguma forma é eutanásia. Eu digo, não, não é eutanásia. Ela está com morte cerebral. O ideal era que ela tivesse uma morte do tronco encefálico. Os espíritos me dizem, mas ela não vai voltar e vai ficar numa vida vegetativa, porque seu espírito está quase totalmente fora do corpo. Aí o médico desligou os aparelhos. E ao desligar os aparelhos, ela acordou. Olha que coisa. Tinha olhos verdes. E eu tinha uma inveja dos olhos dela. Ele disse assim, mãe, mas a senhora tem olhos lindos. Ela dizia, meu filho, e somente sua irmã é que tem os meus olhos. Todos nós saímos aos olhos de meu pai. E minha irmã, uma moça linda, porque a família é muito bonita mesmo, ela aparece com olhos verdes e ficava piscando para mim. Isso é falta de caridade, né? Pois bem, mas antes de morrer, eu vou deixar no testamento para que o presidente bote olhos verdes no cadáver. Eu quero chegar lá em cima e vou dizer assim, o senhor não me deu olhos verdes, mas eu comprei. Vou dizer a Deus. Pois bem. Então eu olhei para minha mãe. Ela sorriu e me perguntou, está na hora, meu filho? Eu disse, está, mãe. Agora imagine a gente dizer isso à própria mãe, a quem a gente ama mais do que a si mesmo. E eu disse assim, vá em paz. A senhora foi uma mãe especial. Ela disse, meu filho, assim que eu desencarne, que passe o período de perturbação, eu vou voltar para lhe acompanhar. Eu disse, não, mãe, não volte. A senhora criou 13 filhos. Teve 2 abortos espontâneos. Teve uma filha com uma problemática cerebral muito grande. E durou 7 anos. A senhora cuidando. Então, os espíritos me disseram que a senhora tem um lugar reservado no além. Então, a senhora vai agora descansar. Eu falava e as lágrimas que ele ouviu, eu digo, não vou chorar.
a senhora vai para um lugar feliz, aonde será muito feliz. Ela disse: meu filho, assim que eu despertar, eu volto para tomar conta de você. Eu digo: não faça isto. A senhora sofreu tanto na terra, agora é chegado o momento da sua felicidade. Mas a velhinha era fogo. Ela disse assim: você quer discutir comigo na hora da minha morte? Eu digo: não, mãe, é que o Espiritismo, eu sei, mas eu vou voltar para tomar conta de você. Porque você vai ficar sozinho na terra, só tem uma irmã. Eu disse: mãe, eu tenho uma família lindíssima, eu tenho irmãos que eu não conheço, eu tenho pessoas que oram por mim. Ela disse: mas não são nunca iguais à prece de sua mãe, não é, Edinho? E então ela balançou a cabeça e disse: até logo. E eu a vi sair. As oleogravuras, sempre a pessoa saía pelos pés, aquela coisa toda. O fio de prata, o fio umbilical, tudo isso é fantasia. O fio de prata é do centro coronário, da glândula pineal. É a última que vincula o corpo. Quando separa, o corpo tem um grande choque e desce uma grande lágrima. Não é dor. São os esfíncteres que retêm as lágrimas, que perdendo o controle afrouxam e as lágrimas descem. Já está em estado mortis nesse momento. E então eu vi os espíritos tirarem, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, tiraram-na. E ela ficou assim. De repente ela olhou em volta e viu que eu estava vendo-a. Ela fez assim: eu disse: estou vendo a senhora, mãe. Os espíritos levaram. E eu fiquei com aquela imagem. Ela estava vestida com uma camisola, mas ela aí me aparecerá 8 dias depois, numa cidade do Paraná chamada Castro. Eu estava fazendo a conferência e de repente eu virei-me, ela estava a menos de 2 metros. E disse assim: eu não lhe disse que voltava, e estava com o vestido de um tecido que eu lhe dei com o meu primeiro ordenado. O meu primeiro ordenado, eu fui a uma loja, comprei um vestido de seda, um tecido, mandei para minha irmã, que fez um vestido para ela, e ela disse: eu vou usar quando morrer. E então usou uma vez para eu ver, e quando morreu, minha irmã vestiu-a com aquele traje. Ela então estava com o mesmo tecido. E então ela ficou rindo, e eu fiquei parado, tive um choque. Mas desses choques, fiquei sem saber o que falar. Ela então disse assim: fale para eles que ninguém morre. Fale que nós viveremos. Eu estarei ao seu lado, meu filho. Eu não sou de falar muito. Nesta hora, eu fui inspirado, realmente fiz a mais bela palestra da minha vida. Porque ela estava, porque meu pai estava, minha irmã suicida estava, e eu fazendo a palestra e prestando atenção ao que ela estava conversando com minha irmã. Minha irmã dizia assim: mãe, faça um cafuné na minha cabeça para tirar este sofrimento do meu suicídio. Minha irmã suicidou-se no dia 11 de novembro de 1939. Isto era 23 de fevereiro de 1972. 33 anos de sofrimento por causa do suicídio. Mãe, então, começou a atendê-la, a tomar conta, a zelar, a diminuir as dores do tóxico que ela ingeriu. E ela encarnou aqui no Pau da Lima. Pretinha veio com a mãe, ela para morrer esquálida. E a senhora veio pedir
para tomar conta, porque ela se alimentava de sopa de papelão. Então eu me lembro de um espírito muito amigo que me dizia: um país que alimenta os seus filhos com sopa de papelão ainda não adquiriu dignidade para merecer o amor de Deus. E então, a mãe me disse assim: seu Divaldo, ela e eu sou catadora daqui do lixo, e até eu pego aqueles papelões dos bares, dos restaurantes, lavo, tiro a gordura e faço a sopa para ela e para mim. Mas ela estava misérrima com uns 10 meses. Então, é claro, eu disse: minha senhora, dê-me para criá-la. Ela então me olhou com tanta tristeza. Ela disse: mas é minha filha. Eu digo: então, vamos ajudar a criar. Colocamos a nossa enfermaria, no nosso posto médico, tinha lábio bifocal aberto aqui assim, que foi do tóxico que ingeriu. Daí, quando alguém me fala: tem hora que eu tenho vontade de me suicidar, eu digo: fique só na vontade, porque depois que fizer, não retorna, não tem jeito. É dor, 30, 40, 50 anos. É a lei. Se Deus me deu 97 anos, com que direito eu poderia me suicidar aos 50? Porque a namorada me largou, porque eu larguei a namorada, porque o homem que era meu amigo me traiu, porque a mulher com quem eu me casei não me respeitou. Isso são acidentes. A vida é muito maior do que essas misérias do cotidiano. Então tem que respeitar a vida. E aquele que é o Pai de misericórdia, o maior dom que existe no universo é a vida. Conseguirmos compreender, analisar palavras, transformá-las em canto. Nesse instante cantava a nossa maravilhosa e querida amiga, e ela cantava uma música tão longe de mim, distante, que foi concebida por um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira. Depois cantou outra. Quem é da minha idade que não se lembra de Lili, aquela vendedorazinha que ganhou o Oscar da Academia? Eu era jovem, mas também ia ao cinema. O cinema passava 20 minutos, parava para enrolar tudo, mais 20 minutos, mas era cinema, e eu assisti Lili assim. Então, que maravilha é o ar passar nas cordas vocais e emitir esses agudos que a flauta e o violino dão com tanta propriedade como a garganta humana. Então, a doutrina espírita vem falar desta vida gloriosa, desta vida e desse homem a quem ninguém se equiparava. Esse doce rabi, como chama Amélia Rodrigues. Ela já escreveu por um intermédio 13 livros. E essa poetisa baiana católica, professora famosa do século XIX, uma das mulheres mais cultas da Bahia, que é considerada a cidade do Salvador, a de mulheres mais inteligentes do Brasil. As outras que nos desculpem, mas a elite baiana do século XIX, escritoras, a elite de Salvador, tem na frente a doutora Leda Jesuíno, a insigne poetisa, filósofa, verdadeiro gênio da literatura, que está quase com 100 anos, lúcida, esposa de um grande poeta da medicina, o doutor Jesuíno, que ia conosco visitar os leprosos e dar-lhes melancia, fazendo cirurgias das melancias para agradar os doentes. Então, essa Bahia deu também a Amélia Rodrigues. Ainda nós temos a herança do primeiro colégio feminino
do Norte, que está ali pertinho do Campo Grande, numa casa bicentenária, pertencente a uma família quatrocentona. Então, Dona Amélia me aparece para cantar os poemas daquela terra árida, que na primavera o deserto produz tantas flores que é comparável a um jardim. O áspero deserto da Judeia, as montanhas pontiagudas da Judeia, que ele atravessou várias vezes a pé para chegar a Jerusalém, passando pela casa de Lázaro, na Betânia, a cidade das rosas, para que as criaturas humanas amassem a natureza, que é o álbum que Deus pintou a sua criação. Então, Dona Amélia, durante mais de 50 anos, vem escrevendo sobre Jesus, narrando-me fatos que não estão no cotidiano, nem poderia. Há uma frase de João, que se fosse botar em livros as palavras dele, nem todos os livros do mundo caberiam. Quer dizer, é uma força poética, porque o que ele falou, tudo quanto ele disse. Mas Dona Amélia também traz para nós aquilo que ele não disse, os grandes silêncios de Jesus. Nós entendemos o caráter de uma pessoa não somente pelo que fala, mas pelo que deixa de dizer. A gente olha para o outro e sorri, e não diz nada, porque nós somos imortais, somos eternos, e a eternidade transforma este barro, este Adão, feito da terra, tirado do solo, nesse anjo, como está na questão 940 do Livro dos Espíritos, o átomo de hoje, que será anjo de amanhã, o anjo de hoje, que foi o átomo de ontem. Então nós seremos anjos, mas anjos reais já existem dentro de nós, os momentos de angelitude. Deixemos crescer, não os castremos. Desistamos dessa frase, todo mundo faz. Não, nem todo mundo faz. Eu me lembro de um dia que uma firma baiana muito rica veio nos oferecer 500 mil reais, que hoje valeria 5 milhões. E então eu digo, Ave Maria, mas se aceito. E aí o doador disse, só tem um detalhe, você nos dá um recibo de 1 milhão. Eu então digo assim, não entendi. O senhor nos vai dar, em nome da firma, 500, e nós lhe damos um recibo de 1 milhão? É. Todo mundo faz, eu digo, mas eu não faço. Então não é todo mundo, algumas pessoas fazem, mas muitas não fazem, muitas são honradas, mesmo que a gente não acredite. Não precisa que ninguém acredite na nossa honra, basta nós sabermos se somos honrados ou não. E então ele me disse, mas tal pessoa faz, Beltrano, eu digo, não me interessa saber da vida alheia. Nós, os espíritas, não estimulamos a corrupção, nem vamos pedir para o nosso tesoureiro fazer uma caixa 2. Entraram 500 mil, ou entrarão, que não entraram mais, porque ele desistiu, mas o senhor terá o recibo exatamente do valor. Agora eu vou lhe mandar um buquê de flores para sua senhora, que isso está fora do donativo. É uma gentileza. Então essa é a mensagem. Como eu era jovem, tinha 18 anos, mas a doutrina me disse, sim, sim, não, não. E quanta gente nós perdemos, se é que perdemos, ou não aceitamos a sua convivência,
para não nos levar àquele Cristo que se vende nas igrejas, passa sacolinha, aqui ajuda quem quer se quiser. Mas nunca nos falta, meus irmãos. Imagine cada um que sabe como o dinheiro está caro. Hoje uma coisa muito cara é dinheiro. Tem joias, tem casa, tem isso, e às vezes quer vender, não acha que corresponde. Então dinheiro é que vale. E nós gastamos em nossa entidade por mês quase 2 milhões por mês. Quase 2 milhões. Nossa escrita é pública. Qualquer sócio pode ir e pedir para vir o balanço. Não tem nada escondido, não tem nada misterioso. A pessoa deu 5 centavos, recebe uma carta e um recibo de 5 centavos. Nós temos pessoas que dão 5 reais. E nós gastamos 8 reais para agradecer. Porque vai o recibo, vai uma carta, vai uma mensagem, vai o correio, para a pessoa saber que o seu dinheiro, seu sacrifício, entra na nossa tesouraria, é aberto. Por quê? Porque é uma casa para servir a Jesus e não servir-se de Jesus. Então, meus irmãos, depois de nós remontarmos à Bíblia e lembrarmos deste homem incomparável, façamos festa em nosso coração. Saiamos hoje daqui com muita alegria. Como disse Jesus, o reino dos céus está próximo. Quem sabe a hora que volta? De repente retornamos. E nos arrependemos lá, volvemos, eu já fui, já voltei. E cá estou, para cantarmos juntos o hino do Evangelho de Jesus. Amemos. Há poucos dias eu abordei a compaixão. Tenhamos compaixão. Não basta amar. Compadeçamos-nos daqueles que têm problemas talvez maiores do que os nossos e estão nos ajudando. Vejo pessoas que nos ajudam. No ano atrasado, nós demos 10 mil cesta básica, aliás, 12 mil. O ano passado, 8 mil. E logo depois do Congresso, nós vamos lançar nossa campanha para o Natal. E aproveitemos, porque o Natal é todo dia que se tem fome. É todo dia. Para nós fazermos um Natal também de ternura, de abraçar, fazemos essa caridade. Que o nosso, Severino, conversando comigo, dizia, para o judeu, determinados atos não são de caridade, são de justiça. Eu nunca havia pensado isto. Estamos sempre aprendendo. Mas por que de justiça? O judeu sabe que o outro está passando necessidade. Pega o dinheiro, não olha quanto. Pega e dá para o outro. O outro tem o dever de não olhar quanto. Põe no bolso. É um ato de justiça, porque Deus me deu. E mandou também que eu desse para ele que tem menos do que eu. Então é uma ação de ser justo. Um belo desprendimento de caridade. Então o ato de dar é o ato de dar-se. Aprendemos a dar uma boa palavra, quando é que estivermos, contarmos um fato bom, aproximarmos-nos. Este mês de outubro está excelente para nós. Sábado e domingo temos um congresso. O Congresso Joana de Ângeles, de Psicologia, de Psiquiatria. Temos aqui mais de 10 psiquiatras abordando nossos problemas. Quem não os tem? Jesus teve problemas? Aí o amigo diz, ele? Eu digo, sim. Nós somos o problema dele.
Quando ele quer ascender a Deus, assim, aí o povo, que eu vou deixar lá embaixo, ele aí volta ao deserto e grita os 10 mandamentos aos nossos ouvidos. Assim, ao encerrarmos a nossa atividade do dia de reflexões bíblicas, livro, livro mais livro, mais livro, mais livro, 78 livros formam o Novo e o Velho Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Portanto, o Velho, o restante. E sairmos cantando essa música sublime da verdadeira paz em nossos corações. Vamos agora, nesse clima de espiritualidade, sincronizar com os guias espirituais para recebermos a bioenergia que nos vai colocar em uma semana maravilhosa, que é esta semana na qual nós estamos peregrinando. Vamos orar. Pedimos aos médiuns, aos companheiros de atividade, para que tomem os seus lugares. Senhor nosso, benfeitor de todas as horas, abençoa os companheiros que irão ministrar o magnetismo do passe, o fluido magnético, a energia fluídica, a doação. Abençoa esses companheiros que se dedicam a ajudar o nosso próximo. Dá-lhes paz. Abençoa cada um de nós, dando-nos harmonia e serenidade. Àqueles aos quais amamos, a nossos familiares e amigos, nós te pedimos, por aqueles que não gostam de nós, que nos perseguem, que nos caluniam ou não, criando embaraços em nossa existência. Também te pedimos, Senhor, por misericórdia, pelos suicidas, pelos que foram vítimas de acidentes, vítimas de desastres, aqueles que tombaram na estrada da evolução e retornaram à pátria sem preparo. Permite que os anjos tutelares recebam-nos, os doentes incuráveis, os que se dedicam à sementeira do bem. Nós te suplicamos em favor da nossa casa, para que ela assimile energias divinas fora da dimensão material, para ajudar o nosso próximo. Pela nossa paz, pela paz no mundo, pela paz no Brasil, nas autoridades que nos administram. Abençoa a água, repetindo o fenômeno de Caná. Torna
medicamento saudável para nós. Em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, nós encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa sessão.